boa tarde! Que delícia! Olha como eu tô chique, gente! E é assim que a gente tem que se sentir mesmo quando fazemos as nossas peças. É tão gostoso você fazer uma peça e dizer assim, eu que fiz. Olha aí. Bom, mas essa não foi eu não, viu? Essa aqui, quem fez essa bolsa linda foi a Camila Martins. E ela está hoje no Arte Brasil conosco. E aí você vai falar assim, ela vai ensinar essa bolsa. Não, ela não vai ensinar essa bolsa. Essa bolsa linda e maravilhosa, ó, foi feita por ela. Maravilhosa mesmo, tem até bolsos internos e etc. Deixa eu mostrar aqui, que estou mostrando para a câmera errada, ó. Mas aqui, pronto. Essa aqui é uma das bolsas, um dos trabalhos da nossa querida Camila Martins, que até vou deixar a bolsa aqui para daqui a pouquinho os meninos mostrarem para você. Porque o que eu quero é que você aprenda hoje com a Camila, um beijo, querida, a fazer uma clout. E o melhor de tudo, aproveitando os retalhinhos, né? É por isso que você escolheu. Olha, e todo mundo só tem com um retalhinho retalhos em casa, né? Vários, uma caixa. Tanto é que eu trouxe várias opções aqui. Você pode fazer ela seguindo um Pantone, né? Ou então bem colorido realmente. Pode fazer mais sóbrio também para eventos mais chiques. De repente à noite, usa uma rendinha, algo preto. Fica bem bacana. E a alcinha de couro dá todo o charme, né? Quem não tem alça de couro, substitui pela de tecido. O que tiver em casa. O importante é fazer hoje. E as pessoas podem até comprar o couro, tirinhas de couro, que é vendido no quilo, e montar a sua própria alça em casa. O tamanho que quiser, pode ser tiracolo, enfim. Tá bem, hoje em dia tem muita facilidade para encontrar material, muita. Bora fazer? Vamos, e nós vamos ensinar um acabamento de zíper que não fica com cantinho embolado, tá? Que é uma outra dica também da peça. Tem várias dicas, uma peça super pequena, e que você vai vender muito se fizer em casa, tá, pessoal? Rita, vamos começar assim, ó. 2 pedacinhos de manta. Eu usei a R1, mas pode ser R2 também. Quem tiver em casa. Eu comecei com 2 pedacinhos de manta de 15 por 25. O que eu vou fazer? Vou pegar uma régua e vou limitar essa manta aqui, ó, com 3 centímetros. Então, vou passar um risquinho aqui, ó, de 3 centímetros. O que são esses 3 centímetros? Onde eu vou encaixar uma tirinha de jeans depois, para dar mais um charme. Daqui para baixo, eu vou preencher com tiras, tá? Então, eu vou costurar tiras de forma que eu preencha toda essa manta. Eu tenho que cobrir totalmente essa manta. Coloquei um risco aqui no meio de referência, porque às vezes a gente costura sem esse primeiro risco, e aí eu vou descendo ou subindo a serra, o que eu não posso ter. Então, ó, tirinhas, retalhos. A única coisa que eu fiz em casa foi alinhá-los deixando padronizados. Ou com 2 centímetros, 3, 4, até 5 centímetros para esse tamanho de peça fica legal. Então, ó, eu tenho que ter tiras de várias larguras, tá? O comprimento eu deixei mais ou menos o meio. Essa risca aqui, ó, essa primeira risca, o que eu vou fazer? Vou apoiar, ó, o meu tecido com o direito para cima. Minha primeira tira com o direito para cima. Perceba que eu não tô costurando desde o início, porque aqui depois eu vou cobrir com jeans. Então, eu posso fazer, ó, a partir da linha. Então, primeira tira com o direito para cima e as demais... Já com a margem de costura. Já com a margem de costura. Como eu tô trabalhando com retalhos, à medida que ficar, tá ótimo. Quanto mais bagunçadinho, mais legal fica. A partir da segunda, ó, direito para baixo, tá? Vou alfinetar e vou passar essa primeira costura. Eu vou usar meio centímetro de margem, mas o que as meninas usarem em casa, os meninos, tá ótimo, tá? Você começa pelo meio, então. Eu gosto de começar pelo meio. Porque se eu começar pelo canto, às vezes, se eu começar por aqui, ó, às vezes chegando aqui fica uma tirinha muito pequena, então não fica muito legal. Ó, aí fica equilibrado, fica né? equilibrado. Ó, o que eu vou fazer? Vou ou passar a ferro, ou vou usar na minha espátula vincadora, ó. Ou minha unha, quem tiver unha, que não é meu caso. Primeira tirinha costurada. O que eu vou fazer? Vou pegar mais opções e aí vai bagunçando bem com as cores, tá? Ó, sempre direito para baixo, tá? Só a primeira que fica com direito para cima. Vou sempre costurando com direito para baixo. Essa técnica é muito legal para quem não sabe quiltar. Por quê? Costurando dessa forma, que aliás essa técnica chama Quilt as you go, que é quiltar e costurar ao mesmo tempo.
a peça já vai ficando quiltada, ó. Perceba que as tirinhas, depois eu não vou precisar fazer quilt nenhum. A peça já vai estar pronta. Então, ó, só não esquece de vincar ou passar ferro. Pra quê? Pra quando eu costurar a outra, ó, não ficar assim, ó, com barriguinha. Tá? Tem que deixar, ó, bem esticadinha. Porque senão depois acaba ficando feio. E você já tá fazendo as combinações? Já. Eu normalmente, quando eu coloco na bancada, já coloco umas cores próximas. Então, por exemplo, eu não usaria aqui um preto, porque ela tá bem colorida. Então, tô puxando amarelo, rosa e verde, ó. Vou fazer assim até eu preencher toda a minha manta. Tanto de um lado quanto pro outro. Camila, como eu vou fazer o lado de cá? Da mesma forma. Vou pegar mais uma tirinha. Alfineto, sempre alfineto pro tecido não correr, tá? Ainda mais porque eu estou trabalhando com tirinhas, é mais fácil ele sair do lugar. Mesma coisa. Nossa, mas pelo tamanho das tirinhas, eu imagino que quem costura, tenho certeza, tem tiras até maiores do que maiores, dá para fazer bolsas maiores, inclusive. Essa técnica aqui você pode usar em frente de bolsas. Faz uma mochila escolar, faz um bolso dela. Isso daqui, inclusive, dá para fazer colchas, tá, Rita? Tem opções de peças no patchwork que você faz colchas com essa técnica do Quilt As You Go. E olha, você viu a facilidade da Camila Martins em costurar? Porque a máquina faz toda a diferença, gente. Se você está pensando em costurar, né? Se você está pensando em começar aí 2018 costurando para sua família, aprendendo, ou fazendo clothes, ou fazendo roupas, ou customizando, olha só a máquina que eu quero falar para você. Primeiro, a facilidade, viu, gente? Eu quero mostrar a máquina e também a facilidade para comprar. Então, aquele dia que você pensou assim, um dia vai chegar e eu vou comprar minha máquina, esse dia chegou e é hoje. Hoje é o dia de você comprar a Janome 2008P. Por quê, Rita Maria? Porque a 2008P, ela tem 14 tipos de pontos, também tem funções de costura, ela é portátil, você vai ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar aqui, ó, tô movimentando a alça. Ó, olha que facilidade, você carrega com facilidade e é uma máquina robusta e leve e também resistente. Tudo isso é importante, gente. Ela faz também costuras tubulares. Se você olhar aqui, olha, esse braço permite, com a retirada dele, que você encaixe aqui, por exemplo, a barra de uma calça. Então você faz a barra com a maior facilidade, mangas, punhos, o que você quiser fazer, essa máquina te dá a possibilidade. Colocou aqui a base, você faz as suas costuras retas do jeito que você quiser. E ela, gente, costura até 8 camadas de jeans. Essa máquina é incrível, ela faz um caseado em até 4 passos. Ela tem a costura reta e a reta tripla com agulha à esquerda. Por que isso é importante? Você consegue fazer cantinhos, é muito importante isso numa máquina. Além de fazer o zigue-zague de 3 pontinhos e o triplo. E olha só, essa máquina, ela tem luz, ela tem o corte da linha, ela tem um ponto muito gostoso, ela faz bainha invisível, tipo overlock para acabamento, decorativo, o tipo colmeia e até o que imita o caseadinho do patchwork. É a máquina dos seus sonhos, tá aqui, olha. E esta máquina aqui, ela também vai trazer a possibilidade de você ter alguns acessórios. Mas como assim, Rita Maria? É porque a vitrine do artesanato pensa em você. E além dessa máquina incrível, que eu contei algumas das coisas dela, e não precisa ter medo de usar não, porque vem com manual, viu, gente? Tudo em português, então sem segredos. E por que ela vai trazer essa possibilidade de você ter os acessórios? Porque comprou a máquina em 10 vezes, sem juros, pagando facinho, você ainda recebe 3 tesouras incríveis e alguns acessórios, o abridor de casas, agulhas, enfim, você recebe outras peças importantes para você começar a montar o seu ateliê. Então é para ligar agora, não deixa para depois não, porque por tempo limitado, preço legal, pagando em 10 vezes, sem juros e ainda leva 3 tesouras junto com a máquina. Para ligar agora, né? 0800 200 6555 ou no Shopping do Artesanato, vitrinedoartesanato.com.br.
E aí você vai perguntar assim, Rita Maria, o que dá para fazer com uma máquina de costura? Muitas coisas, inclusive patchwork, que eu aproveito até para mostrar. Essa aqui é a reprodução de uma foto da Camila Martins com o filho dela, feita em patchwork pela Eliane Asbeck. E é lindíssimo, gente. Olha que lindo. Essa máquina é super macia de costurar, gente. Vocês vão... Sabe aquelas costuras de madrugada que não pode ter barulho? Essa é uma das máquinas. Mora em apartamento. Como é que eu faço? É essa aqui. Só a luzinha acesa é da artesã, né? Quando tem a luzinha acesa é da artesã. Com uma máquina dessa pode ficar até tarde, viu? Porque é super macia de costurar. E robusta, tá? Costura muito bem. A gente vai costurar jeans. Vocês vão ver que ela não vai sofrer. Vamos lá? Vamos. Continuando. O que eu coloquei aqui? Mais 2 tirinhas, tá? Porque eu preciso preencher toda essa manta. E eu vou te mostrar, costurando essa última aqui, o porquê que a gente não começa do canto. Né? Tudo tem que ter um porquê. Enquanto você tava falando dessa maravilha de máquina, eu já coloquei 2 tirinhas aqui, ó. E tirei um pouquinho de linha para nossa costura ficar mais limpa. Ó, quando eu começo pelo canto, pode ser que aqui essa tirinha ela ficasse assim, ó, bem fininha. Entendi. E depois quando eu fosse costurar, eu ainda ia entrar com a margem de costura aqui, não ia ficar muito bom a simetria dessa peça. Então, ó, começando pelo meio, mesmo com as tiras sem medidas certas, eu acabei que acertando e preenchendo toda aqui a minha manta, tá? Vou fazer isso em 2 partes. Lembra que eu falei que eu comecei com 15 por 25? Meu molde, ele vai ter 13 por 23. Então, eu fiz com uma pequena sobrinha, ó. Só exemplificando aqui, esse é o molde que vai estar lá disponível no site para vocês, tá bom? Pessoal de casa. Então, a altura oficial da minha clutch é 13 por 23. Eu faço maior justamente para eu ter uma margem de costura, ó. Uma margem de corte, tá? Porque às vezes faltou só um pouquinho de manta, ó. Como faltou aqui, bem pouquinho. Não preciso me preocupar, porque essa peça tá com uma sobra, tá? O que eu vou fazer? Feito isso, eu preciso colocar a minha peça de jeans aqui. Vou pegar uma régua e vou marcar 3,5 cm. Tem um giz aqui? Tem. Obrigado, Rita. 3,5 cm, ó. Essa minha régua, por um acaso, tem exatamente os 3,5 cm. O que eu vou fazer? Pegar também um retalhinho de jeans, ó. Passei esse risco de 3,5 cm. Essa minha tira tem 5 centímetros de jeans. Poderia ser também um tecido neutro, tá? Qualquer outra cor, desde que seja liso, para dar o contraste com a nossa técnica. Ó, vou alinhar exatamente aqui nos meus 3,5 cm. E alfineto, vou para a máquina de costura. Por que 3,5 cm? Se a minha tira tem 5 e eu tenho a minha margem de costura de 0,75, eu preciso deixar 1,5 cm. Por isso, 1,5 mais 3,5 dá os meus 5, tá? Vim aqui. Costurei. Tiro os alfinetes. Desviro. E ou com a espátula vincadora ou com ferro, também passo a ferro aqui, tá? O que eu vou fazer? Vou aproveitar a minha máquina de costura, que também tem pontos decorados, e vou fazer um pontinho decorado bem aqui, ó, para segurar todo esse meu material, tá? Vai aproveitar e já vai abaixar um pouquinho o volume desse jeans, porque o jeans ele é mais grosso do que o tecido, ok? Vou fazer isso nas 2 partes. E aí eu vou vir com o meu molde, que normalmente eu faço um molde, transfiro para um papel cartão, para um EVA, para durar mais, né? Vou alinhar aqui, ó, meus 3,5 nos 3,5. Vou pegar meu giz ou uma caneta e vou, ó, passar, riscar o meu molde, tá? Em toda a volta. Só observem para ficar alinhadinho aqui. Pro minha... Pegando tecido e manta. Tecido e manta. Vou tirar toda essa sobra. Feito isso, venho com a tesoura e corto. Acho que essa caneta não deu para ver muito bem no vídeo, mas eu vou cortar exatamente em cima do risco. Nós aqui estamos vendo. Ó, tá? Vou cortar toda a volta, deixando exatamente como no molde, que eu já tenho esse passo um pouquinho mais adiantado aqui, ó.
Pegar. Opa. Ó, como fica bacana. Então, fiz um ponto decorado, cortei no molde e quem quiser pode passar uma costurinha de segurança. Quem não tiver muita habilidade com costura ainda, passa essa costurinha de segurança, que para fechar a peça vai ficar mais fácil depois. Entendi. Tá? Ó, tenho as duas partes e vou precisar de 2 pedacinhos de forro também na mesma medida. Mas a gente vai mostrar a montagem desta bolsa em instantes, porque antes eu quero contagiar você com a ideia de ter uma máquina incrível e uma máquina que te dá muitas possibilidades. Já pensou você costurar 8 camadas de jeans e ela não enroscar e fazer o trabalho com facilidade? Pois bem, é a Janome 2008P. E onde você encontra, claro, na vitrine do artesanato. E olha só, eu quero falar um pouquinho sobre a 2008P para você ter a certeza de que ao pedir para a vitrine enviar para você, ao você comprar mesmo pelo site e poder pagar aí em 10 vezes, então você vai falar assim, não, eu estou comprando uma máquina incrível. Essa parte que você está vendo aí, bem próximo ao nome dela, 2008P, é o retrocesso. É muito importante que a máquina tenha um retrocesso para reforçar as costuras, mas também tem que ter alguns pontos interessantes para você fazer, mesmo um ponto de bordado, ou um ponto reto, ou um ponto caseadinho, que ela faz o caseado em 4 passos, né? Você está vendo aí os desenhos e além disso, ela faz a costura reta, ainda faz bainha invisível, overlock, é um tipo overlock para acabamento, para dar mais resistência aí na costura que você fizer, não desmanchar sua peça. Além do decorativo tipo colmeia. Gente, além disso, essa máquina, ela faz as costuras tubulares, porque tem aqui na sua base, olha, o deslocamento da base para encaixar a barra da calça aqui e fazer com muita facilidade. Esta máquina incrível, Janome 2008P, vem aqui com todas as instruções em português para você aprender. É o manual da máquina em que você assiste e aprende a usar. Vem 3 tesouras, vem linha, alfinetes, fita métrica. Tudo que você precisa está aqui nesse kit para você começar o seu ateliê de costura. Comece customizando ou aprendendo a fazer essa cloche maravilhosa que a Camila Martins está ensinando. Então não é outra máquina. Aquela máquina que você sempre sonhou, você consegue ligando no 0800 206 555 ou vitrine do artesanato.com.br. E uma coisa que eu não disse, que além de pagar em 10 vezes sem juros, você ainda tem desconto de R$100. Olha, promoção por tempo limitado. Então é para ligar agora, 0800 206 555 ou então é só acessar a loja virtual, o Shopping do Artesanato, vitrine do artesanato.com.br. E é para arrasar mesmo, não é, Camila? Com certeza. Ótima oportunidade, hein? O pessoal de casa não pode perder. Vamos lá. A parte do zíper, o que eu vou precisar? Eu estou utilizando aqui o zíper de metro, mas pode ser o zíper convencional também, tá? Eu peguei um pedacinho de 18 centímetros e já passei um cursor. Eu vou precisar fazer esse acabamento, ó, no final do zíper, nas 2 pontas. Tá? Então, o que eu vou fazer? Pegar um retalhinho de jeans. Normalmente, os zíperes, ele tem, de metro, tá? Ele tem 2,5 centímetros de largura a 3. O que eu faço? Pego uma tirinha um pouquinho mais larga. Essa é uma dica boa, Rita, porque quanto menor a sua costura, mais difícil de costurar na máquina. Porque dança, sai da retinha, enfim. Pega uma tirinha um pouquinho mais larga que o seu zíper, ó, porque isso vai facilitar a sua costura. Peguei aqui uma tirinha de 7,5 centímetros, vou dobrar, ó, 2 bainhas, tá? Uma para cada lado. Vou fazer como se fosse uma capinha para eu encaixar o meu zíper. Para ele ficar com o acabamento perfeito, ó. Dobrei a bainha, encaixo aqui, ó, cerca de 1 centímetro de zíper mais ou menos. Alfineto. Vou fazer isso nas 2 pontas. Por isso, quem estiver usando o zíper de metro, já coloque o cursor. Coloque agora ou nunca mais, né? Ó, alfinetei, ele vai ficar com o acabamento dos 2 lados. Eu trouxe aqui um menorzinho, ó, para mostrar como é mais difícil fazer com o menor. Dá para fazer? Dá, mas de repente você vai pegar uma encomenda aí de umas 10, 12 bolsinhas, você tem que agilizar a sua produção, certo?
fazer as coisas de forma que facilitem. Por que que eu peguei 18 centímetros só de zíper se a minha peça tem 23? Porque exatamente para não ficar com um cantinho embolado. Então, meu zíper, quando eu posicionar na minha peça, ó, ele tem que ter uma sobra dos dois lados, tá? Então, o que que eu vou fazer? Encaixei aqui no zíper, ó. Vou passar uma costurinha aqui e uma aqui também, dos dois lados. Pontinho reto, tá? Não usem ponto decorado aqui. Quem for usar zíper de metal, de forma alguma faça isso, tá? Porque a agulha pegando na cremalheira de metal vai quebrar. Eu faço isso aqui porque meu zíper é de plástico, tá? Dica pro pessoal de casa. Passei essa aqui, vou passar uma aqui também, ó, tá? Já tenho isso pronto. E o que que você faz com essas sobras agora, Camila? Agora que eu já costurei com facilidade, venho aqui, ó, e refilo. Deixo exatamente na mesma largura do meu zíper. Foi só para facilitar mesmo a costura. Só para facilitar a costura, tá? Vou deixar assim exatamente dos dois lados. Feito isso, já tenho ele aqui, ó, acabadinho dos dois lados e refilado. Vou pegar a minha peça e finalmente começar a montá-la. Dobro aqui, ó, dou um pique para achar o meio. Faço isso também no zíper. Por que que é importante fazer isso? Porque meu zíper, ele não é do mesmo tamanho da peça, então eu tenho que ter ele centralizado. Porque se eu não centralizar, pode ser que fique aqui um pouquinho e aqui mais. Então tem que estar isso bem centralizadinho. Essas dicas aqui são super úteis para sua peça ficar harmônica no final, né? Ficar um trabalho perfeito. Ó, dá um pique aqui também, mesma coisa. O que que eu vou fazer? Quilt na bancada, zíper com direito para baixo, pique com pique, né? E ó, e forro por cima de tudo isso. Alfineto. Alfineto muito bem isso daqui, tudo alinhadinho. Eu virei pro lado da manta, porque se eu costurar pelo lado do forro, a minha parte da frente está estabilizada na manta. O forro não. Se eu costurar por aqui, a tendência é esse forro correr. Então vai chegar no final da peça, eu vou ter um forro maior do que ela. Então eu alfineto e costuro por esse lado, tá? Pelo lado da manta. E aqui, ó, Rita, tudo bem alinhadinho. Forro, zíper e jeans, tá? Coloco os alfinetes. Nesta hora, troco a sapatilha da minha máquina para costura de zíper, tá? Sapatilha para zíper, que é bem fácil, ó. Só encaixar ela aqui, tá pronta. Depois de alfinetado, venho aqui, ó, pezinho de máquina. O que que é o pezinho de máquina? Meu tecido não tá nem para fora, nem para dentro da minha sapatilha. Ele tá exatamente alinhado à minha sapatilha. Vou passar essa costura aqui. Fiz isso. Ó, vou desvirar. Já vou ter um lado aqui do meu material costurado. Deixei o alfinete ali para simular a costura. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado, com as duas peças que tá sobrando, certo? Aqui, como num passe de mágica, a gente já tem vários, né? Vou ter esse resultado aqui, ó. O que que eu fiz? Deixa eu tirar esse alfinete. Olha essa combinação de vermelho, como ficou bacana lindo, também. Lindo, lindo, lindo. Ó, o que eu fiz, ó, foi pelo lado da manta costurar. Quando eu desviro, eu tenho esse resultado aqui. Fiz isso para os dois lados, ok? Vou alfinetar e, importante, vou rebater essa costura. Precisa rebater, Camila? Essa peça é tão pequena? Precisa, porque normalmente quando você abre a nécessaire, se você não rebate, o seu cursor ele fica pegando aqui no forro, tá? E isso incomoda um pouquinho. Dica, não vamos rebater aqui desde o início, ó. Nós vamos marcar mais ou menos o centro aqui desse jeans e vamos rebater até o centro aqui desse jeans. Por quê, Camila? Porque eu preciso, para não ficar com o canto embolado, que essa costura não seja feita desde o início. Eu preciso ter o meu material livre depois para poder costurar. Dou um retrocesso aqui, ó. E aí, mesma coisa, ó. Perceba que eu também estou usando a minha sapatilha como margem de costura, tá? Ela tá encostando no zíper. Tá encostando na cremalheira. Para uma costura mais reta. Perfeito. Né?
Já aproveito a própria sapatilha de zíper para usar a minha margem. Vou fazer isso dos dois lados, bem simplesinho, ó. Eu não costumo cortar, passo sempre para dentro, tá? Essas costuras. Vou colocar uma tirinha aqui para eu poder encaixar a minha alça depois. E aí, muito fácil, ó. Direito com direito. Deixa eu só tirar esse alfinete aqui. Direito com direito e forro com forro. Vou fechar toda a volta, deixando uma abertura aqui para eu poder desvirar, tá? Deixa eu pegar a peça pronta, Rita? Com certeza. Deixando a abertura para desvirar, ó. Tá aqui, deixei até aberto para saber por onde eu desvirei. E eu vou ter esse resultado aqui, ó. Esse acabamento no cantinho, sem tá com um zíper embolado. Tá vendo? Não dá volume. Se você pega, ó, ele tá macio. Principalmente porque é uma peça pequena, não pode ter nada pesado. Não pode ter nada volumoso, tá? As alcinhas você pode comprar pronta ou fazer. E aí só acompanhar, ó, a cor do cursor com a cor do mosquetinho. Pra ficar um dourado, um prateado, aí não dá, né? Olha, eu espero que você tenha curtido demais a produção. Eu vou colocar ela aqui novamente. Vou colocá-la aqui. Por quê? Gente, você consegue fazer com a maior facilidade não só uma cloche, como a Camila Martins ensinou, mas você pode fazer peças de vestuário, você pode fazer peças de decoração, você pode fazer customizações, você pode fazer bonecas, você pode fazer o que você quiser. O mais importante é que você tenha a máquina de costura e comece a montar aí o seu ateliê. E que máquina é essa? Essa é a Janome 2008P, gente. Esse é o dia que você estava esperando. Uma promoção legal, com uma máquina incrível, é hoje. E na vitrine do artesanato, você tem aí a Janome 2008P. E o que ela faz, hein? Bom, ela tem 14 tipos de pontos e funções para costura. Ela é portátil, além disso, ela faz costuras tubulares. Eu já mostrei agora há pouco, olha, esse é um braço livre, você retirou, você encaixa aqui a barra da calça e faz aí a costura tubular, ou de uma manga, ou de uma barra de calça, o que você quiser fazer. Muito fácil e rápido. E além disso, ela faz o caseado. Sabe a casinha do botão? Aquele caseado ela faz em 4 passos, pronto. Já está aí o caseadinho pronto. Ela tem a costura reta e a costura reta tripla com agulha à esquerda. Isso facilita muito quando você vai fazer os cantinhos. Gente, ela costura pesado, hein? Não tá pensando que é uma máquina levinha e não vai costurar nada. Não, costura até 8 camadas de jeans. E olha só, ela ainda tem o zigue-zague. Se você olhar aqui, você vê que você consegue em vários tamanhos o zigue-zague, além do zigue-zague de 3 pontinhos e triplo. Faz ponto de bainha invisível, tipo overlock para acabamento, o decorativo tipo colmeia e o que imita o caseadinho do patchwork. Esta máquina incrível ainda vem com o manual em português que você aprende com muita facilidade e além da máquina incrível que vem com o manual ainda tem 3 tesouras, tem 10 linhas coloridas, um disco de alfinetes e uma fita métrica, ou seja, comece a montar o seu ateliê de costura ligando para 0800 200 6555 ou então acesse o Shopping do Artesanato, vitrinedoartesanato.com.br. Lembrando que promoção limitada, R$100 de desconto em 10 vezes sem juros, só na Vitrine do Artesanato. Então não perca tempo e ligue agora, 0800 200 6555 ou vitrinedoartesanato.com.br. Vão gostar da máquina ou não vão, Camila? Com certeza. E corre, hein? Porque eu acho que essa promoção vai bombar. Ai, que delícia! Minha querida, obrigada por estar comigo aqui no Arte Brasil. Eu que agradeço olha, sempre. Foi bom com a Camila? Vai ser bom sempre que você dedicar esse tempinho, 5 horas da tarde, para assistir o programa Arte Brasil. Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família e nós te esperamos no próximo programa. Beijo grande!